A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro, sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meu irmão, nesse canal para trazermos uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como material a revista trimestral da editora Betel. E esse terceiro trimestre de 2026 nós estamos falando sobre Provérbios, sabedoria que edifica a vida. E esse material foi elaborado pelo nosso bispo Abner Ferreira. Tem muito nos abençoado. Esse livro de Provérbios é um livro prático, é um livro de conselhos que nos ajuda muito na vida cristã. Então tem sido um privilégio estudar esse livro durante esse trimestre. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a lição de número 9, a prudência, uma virtude que guarda a vida. Então, nosso objetivo aqui é trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e junto com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe, curta, compartilha, faça suas opiniões aí sobre os seus comentários sobre o vídeo, fique à vontade. E se você quiser, entre no site da editora Betel e verifique ali como você faz para adquirir a sua revista, para que você também possa participar conosco, fazer suas anotações. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9, que é a prudência, uma virtude que guarda a vida. Então nós vamos perceber, meu irmão, que o prudente é aquele que leva na vida dele a seguinte pergunta: o que eu faço, o que eu escolho, agrada a Deus? Então isso é a base do prudente. Tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai pensar, todas as suas escolhas, a base ele fica preocupado, ele procura responder essa questão, se vai agradar ao Senhor ou não. Então, ele está baseado na palavra do Senhor. Todas as suas escolhas, tudo que ele vai fazer, ele baseia na palavra de Deus. Quem faz isso, ele está guardando a sua vida, está cuidando para que a sua vida viva da melhor maneira, para que ele possa entregar ao Senhor uma vida reta, uma vida cristã, conforme a palavra de Deus. Então já destaque aí para o seu aluno que a pessoa prudente é aquela que procura viver suas escolhas dentro da palavra do Senhor. Amém? Então ele traz como texto áureo Provérbios capítulo 14, verso 8, onde vai dizer: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astutícia dos tolos é enganar. Ou seja, ao sábio, ele é prudente, a sabedoria do prudente é observar se o seu caminho está conforme a palavra do Senhor. Então esse é o cuidado que o prudente tem sempre na sua caminhada. Texto de referência, mesmo, ele vai trazer Provérbios capítulo 1, verso 4 e 5, Provérbios capítulo 7, verso 2 ao 4 e Provérbios capítulo 8, verso 5 e o 12. Então destaque aí para o seu aluno a verdade aplicada que a nossa revista traz, que nós dependemos do Espírito Santo e da luz da palavra de Deus para viver com prudência em meio a uma geração corrompida. Então, meu irmão, a base para se viver neste mundo que jaz no maligno, nesse mundo corrompido que é o mundo onde nós vivemos, para que a gente viva com prudência, o que a gente vai precisar? Palavra de Deus e comunhão com o Espírito Santo. Para quê? Para que o Espírito Santo te desperte a lembrar da palavra de Deus diante da situação que você está vivendo. Então, essa
equação não pode faltar. Não pode faltar a presença do Espírito Santo e a palavra de Deus na vida para que a pessoa seja um prudente. Então você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo e conhecer a palavra de Deus para que você consiga, neste mundo totalmente fora da palavra de Deus, você consiga viver dentro da palavra, conforme a palavra de Deus. Então você precisa conhecer a palavra e ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, já na leitura, né, já da lição propriamente dita, ele vai dizer na introdução que o prudente, ele vai sempre tomar decisões que não ponham em risco e nem ameacem o relacionamento dele com Deus e com os irmãos. Então, tudo que a pessoa vai fazer, ela vai botar nessa balança para ver se vai arranhar ou trazer qualquer tipo de dano ao relacionamento dela com Deus e ao relacionamento dela com os irmãos. Então, destaque aí para o seu aluno. A virtude da prudência. Ter a prudência é uma virtude que vai evitar atitudes danosas como pecado sexual, como ato de ser fiador do desconhecido, né? Então a gente vai ver que ter a virtude da prudência vai evitar os pecados comuns, né? As coisas mais que as pessoas se precipitam diante do impulso, né? A prudência, ela vai filtrar e vai fazer com que você evite trazer os pecados que são gerados através de impulsos da carne. A tendência nossa, é quando a gente é guiado pela emoção, é tomar decisões por impulso, tanto na área sexual, quanto na área financeira, quanto na área de relacionamento. Então, esse impulso, ele vai ser controlado pela prudência. Então, a gente tem que ter essa virtude. Mas vem da onde? Da palavra de Deus e do relacionamento com Ele. Sem isso, nós não conseguimos ser prudentes. A nossa tendência natural é agir por impulso. Uma ação gera uma reação imediata em sentido contrário e de mesma intensidade. Essa é a lei da física, essa é a lei natural da nossa carne. Mas o que acontece? O cristão não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então, essa é a virtude, é o domínio próprio, é o fruto do Espírito que vem do relacionamento com Ele. Por isso a gente consegue ser prudente. Então, destaque que essa virtude não vem da nossa própria força, mas vem da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida para controlar e frear os nossos impulsos. E aí ele vai falar justamente sobre o primeiro caso, que é o impulso na área sexual. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem prudência nessa área para se viver uma área sexual conforme a palavra de Deus. Ou seja, somente dentro do casamento e fiel ao cônjuge que está casado com a pessoa. Essa é a prudência para a vida sexual de um cristão. Então, os sábios mostram que os desejos sexuais não controlados levam ao pecado. Então, destaque aí para o seu aluno essa prudência. Então, a base da prudência na vida sexual é fazer dentro do casamento com o seu cônjuge, em fidelidade ao cônjuge, e assim você vai conseguir viver dentro da palavra do Senhor e mantendo o leito conjugal imaculado, como Hebreus nos orienta. Então, além de se ter a prudência, de se fazer e ter a vida sexual somente dentro do casamento e dentro com fidelidade ao cônjuge, e aí é o casamento homologado, é o casamento tradicional, o casamento registrado, né? O casamento no papel, no civil, no religioso, para se ter um casamento ok, conforme a palavra, mas também dentro do casamento se tem prudência para evitar pecados que vão macular o leito. Então, destaque aí
para o seu aluno também. Então, Deus nos orienta traz claras orientações sobre a sexualidade humana. Então, destaque para o seu aluno, meu irmão. Prudência na vida conjugal, né? Então agora a gente precisa entender que os cônjuges também precisam ter prudência dentro da vida conjugal, na área sexual, como nós falamos, e agora no relacionamento conjugal no dia a dia, principalmente prudências na hora das decisões imediatas. Muitos casais estão se separando por decisões unilaterais e levadas por impulso. Ao invés de sentarem junto e procurarem alternativas para aquele problema que estão vivendo, um ou outro toma uma decisão, não quero mais, está chato, e se divorcia precipitadamente, aonde vai trazer grandes consequências. O prudente, ele vai ter esse cuidado, para que ele não haja pelas decisões imediatas dentro do relacionamento. Ou seja, o problema surgiu, a demanda surgiu, vocês são casados, estão unidos até que a morte separe, tem tempo. Não precisa decidir na hora, não precisa tomar decisão na hora mesmo. Você pode esperar, pode acalmar, esperar a poeira baixar e trazer uma reação àquela situação que aconteceu. O problema, muitos casais imediatamente já tomam uma decisão, sai de casa, vai para casa da mãe, pede divórcio, separa e depois não vê que tomou decisões fora da palavra do Senhor, meu irmão. A Bíblia é clara, Deus odeia o divórcio, meu irmão. Existem critérios para o divórcio bíblico e não é o que acontece nos dias de hoje, por qualquer motivo, qualquer situação, porque a situação apertou, porque a coisa não está mais do jeito que era, já se toma a decisão de divorciar e acabou. Não é assim que o prudente na vida cristã, o prudente na vida conjugal age, meu irmão. Então a gente precisa ter esse cuidado, evitar discussões desnecessárias, evitar conflitos desnecessários que acabam levando o casal para o adultério ou para o divórcio precipitado. Então destaque aí para o seu aluno. Aí depois ele vai falar sobre prudência na vida profissional, ou seja, todas as áreas que nós vivemos temos que ter a prudência de agir conforme a palavra do Senhor. Então, na vida profissional, o cristão também precisa ter o cuidado de pensar no que vai falar, pensar antes de agir, ter uma credibilidade, ter uma reputação, ter cuidado com o horário, ter cuidado como lida com os colegas de trabalho, ter cuidado na hora de executar suas tarefas, não fazer de qualquer maneira, não ir para o impulso, não querer fazer para se livrar, porque o cristão ele precisa dar o quê? O exemplo, meu. Então, evitar discussões, evitar ficar em grupinhos que vai contra a liderança, contra a chefia, tudo isso faz parte o quê? Da prudência do cristão dentro da vida profissional. Então, esse negócio de ficar chegando atrasado, esse negócio de trabalhar com desleixo, trabalhar sem afinco, ficar reclamando, isso não é prudência para quem tem a vida profissional baseada na palavra de Deus. Por quê? Porque na hora de um corte, na hora de uma demissão, a liderança, os patrões, levam em conta o comportamento da pessoa também. Então, às vezes, muito cristão está passando pelo desemprego porque perdeu o emprego, porque não foi prudente na condução da sua vida profissional, não fazia conforme era orientado, não dava aquele capricho, não executava as coisas com boa vontade, entende, meu irmão? Então, tudo isso é levado em conta dentro de uma vida profissional, para na hora de decidir uma promoção, uma demissão, é levado em conta. Então, o cristão que age com prudência,
ele vai procurar viver ali conforme as regras daquela empresa mesmo. O horário, a vestimenta, o uniforme, a forma de agir, os horários de almoço, horário de ida, de volta, tudo isso é levado em conta. E o prudente procura viver de acordo com essas orientações, porque ele precisa ser prudente na vida profissional também. O cristão traz o testemunho. Você tem que ter o cuidado, porque está sendo vigiado, está sendo visto como é a sua conduta, e tudo isso faz diferença para quem é cristão. Então, o destaque aí, né, para o seu aluno, que assim a gente fecha esse primeiro capítulo. E agora a gente vai falar sobre viver com prudência. E aqui, o capítulo 2, eu já destaco para os irmãos esse vivendo, né? O verbo no gerúndio, que ele traz a ideia, meu irmão, de ação contínua. Então não é uma decisão que você toma com prudência, você vive com prudência, você toma conta, evita a precipitação, é ação contínua de observar a situação e pensar, buscar a direção do Espírito Santo para como você vai reagir àquela situação que apareceu para você, buscar na palavra a orientação, o que a Bíblia diz sobre essa situação para que você possa agir. Isso é viver com prudência. Não é uma vez ou outra, é sempre o cristão procura fazer suas escolhas e viver suas ações conforme a palavra de Deus para evitar o quê? A precipitação. É muito interessante que o livro de Provérbios vai dizer: o avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena, né? Então, o avisado, o prudente, ele vê e evita, mas o que é tolo, ele vai e encara, ele paga para ver e sempre acaba prejudicado. Então, nós precisamos pensar antes de agir, pensar antes de falar, buscar conselhos sobre decisões que muitas das vezes a gente não está acostumado a tomar. Então, tudo isso precisa ser levado em conta na nossa vida com prudência. E aí ele vai falar sobre prudência nas escolhas. A prudência nos ajuda a, em momentos de escolha, verificar aquilo para o futuro, né? Não pensar somente no imediato, mas pensar no amanhã. Então, por exemplo, às vezes uma compra de um carro, você vai comprar um carro, mas qual carro você vai comprar? Como você vai escolher? E aí muitas pessoas escolhem só pela aparência, só pela cor, né? Só porque alguém dirige aquele carro você acha que é bom, mas o prudente, ele vai ver todas as vertentes. Qual é o preço? Qual é o valor na hora de revender esse carro lá na frente? Qual é o valor do financiamento? Quanto de juro está entrando? Quanto vai dar no final do pagamento? Tudo isso o prudente vê, porque ele vai pensar nas escolhas do futuro também. Como vive a manutenção? Esse carro dá muito defeito, costuma ir muito a mecânico, qual é o histórico? Você vai procurar tudo isso, você vai levar em conta para o quê? Fazer uma escolha. Você vai procurar, muitas das vezes, conselhos de profissionais, de mecânico, de pessoas que trabalham com o carro para te dar uma direção. Então, tudo isso é prudência na escolha. É a mesma coisa na hora de escolher um cônjuge, de escolher uma namorada, uma esposa, um esposo, seja o que for, né? Você vai pensar aí no futuro. Essa pessoa aqui, ela vai me entregar o que ela tem hoje, qual o comportamento de hoje para amanhã. Muitas das vezes a pessoa ignora o amanhã. Ah, não, depois melhora, tá assim só agora, e aí chega depois, piora. Por quê? Você não foi prudente a pensar no futuro também. O prudente, ele não escolhe somente pelo imediatismo do agora, para resolver o agora, não mesmo. Ele vai pensar nas coisas para frente também. Será que essa pessoa vai ficar comigo
quando eu tiver um problema, quando eu tiver numa situação adversa, quando a velhice chegar, quando uma doença aparecer, será que essa pessoa vai estar junto? Será que essa pessoa vai me ajudar a ir mais para perto de Deus ou vai me ajudar vai me afastar de Deus? Então, tudo isso o prudente bota na balança. Ele não vai tomado pelas emoções, por isso prudência nas escolhas, meu irmão. Então a gente precisa pensar no antes, no depois, no momento, né? A curto, a médio e a longo prazo. Mas como é que a gente vai saber o futuro? Meu irmão, a gente não sabe o dia de amanhã, mas tem características que já vão te dar sinais se isso vai dar certo no final, no futuro ou não. Então você percebe qual é o comportamento dessa pessoa, qual é o comportamento desse carro hoje. Aí por isso você já consegue traçar uma reta e ver que lá na frente vai piorar, vai continuar com problema, não vai melhorar. Então tudo isso a gente vai pensando, não, o comportamento é bom agora, então a tendência é melhorar. Se já é ruim agora, a tendência é piorar. Então tudo isso tem que ser levado na hora da escolha mesmo. Nós não temos como descobrir o futuro a Deus pertence, mas existem sinais que você já consegue perceber se aquilo na frente vai dar certo ou não. Então preste bem atenção, se você for conversar principalmente com casais, com pessoas que deu problema nas escolhas, você vai conversar com ela e elas vão dizer, me avisaram, né? Me falaram, mas eu não acreditei, achei que ia melhorar. Lá no início alguém aconselhou diferente e não foi levado em conta esses conselhos, se viveu só o momento e não levou em conta o longo prazo. Então tudo isso tem que ser olhado na hora da escolha. O prudente, ele vai buscar esses sinais que vão mostrar lá na frente o que pode acontecer. Aí depois vem a prudência no pensar e no falar. Provérbio vai dizer, que a palavra dita no seu momento certo é como maçã de ouro em travessas de prata. Olha que coisa. O prudente, ele pensa antes de falar, né? Ele vai refletir e pensar. Se eu disser essas palavras, a pessoa vai se agradar, isso vai ser edificante. Se eu falar sobre essa situação, buscar trazer esse assunto à baila nesse momento, vai ter bons resultados? Vai ser edificante ou vai trazer discussão? Esse é um grande ponto, principalmente na vida conjugal. Os cônjuges trazem assuntos que vão agredir ao outro, trazem lembranças que não edificam, que só discutem, que só traz conflito. E muitas das vezes esses erros, na hora de falar, na hora de trazer assuntos, vão fazer com que levem a discussões e desgaste o relacionamento, causando assim muitos problemas, como divórcio, como traições, por causa de palavras ditas no momento errado, brincadeiras erradas, comentários errados, que não edificam, comentários que vão só prejudicar. Então, muitas das vezes é melhor não falar, é melhor não trazer o assunto à baila, deixar passar, do que você trazer o assunto, trazer comentários que machucam, que ofendem e que vão magoar e deixar as brechas para que o inimigo atue, traga as centelhas dele e leve para atitudes erradas, principalmente no relacionamento com os irmãos, no relacionamento conjugal, no relacionamento profissional. Então, nós temos que pensar, o tom que vai responder, a palavra que vai responder, se aquilo é edificante para aquele momento, se aquele assunto é pertinente. Então, meu irmão, muitas das vezes é melhor não falar, é melhor não abrir a boca, não trazer esse assunto para evitar discussões e deixa passar e a coisa vai ficar mais tranquila. Esse prudente no pensar e no falar,
ele é muito interessante. E nós precisamos ter prudência no que pensamos também. Destaque aí para o seu aluno, porque os nossos pensamentos precisam ser pensamentos que agradem ao Senhor, meu. Deus conhece os nossos pensamentos. O seu cônjuge não conhece, a sua mãe, o seu pai, o seu pastor não conhece. Mas a Bíblia diz lá nos 10 mandamentos que nós temos que adorar o Senhor de toda a nossa força e de todo o nosso pensamento. Pensamentos impróprios, pensamentos impuros também não agradam ao Senhor. Então nós temos que ter prudência no que maquinamos, no que pensamos também. Então destaque isso para o seu aluno. Às vezes pensamentos impuros vêm à nossa mente, mas você precisa ter a prudência de não alimentar, né? De repreender o pensamento contrário, de repreender o pensamento que não provém de Deus na sua mente, para que aquilo não gere, não cresça e gere ações que vão trazer problemas diante do Senhor e dos seus relacionamentos. Então, o pensamento do cristão, que é prudente, também precisa ser baseado na palavra do Senhor. Também precisamos ter cuidado. A mente não é uma área livre, não é uma área sem lei para você pensar o que quiser, imaginar o que quiser. Também não. O cristão adora o Senhor em espírito e em verdade. Ele adora o Senhor de toda a força, de todo pensamento também. Então nós precisamos ter esse cuidado, refletir no que falamos e refletir no que pensamos também. Então, o nosso comentarista ele vai trazer aqui, eu gostaria que você destacasse para o seu aluno. Prudência é não dizer tudo o que se pensa, mas pensar tudo o que se diz. Então, aquela coisa de, eu falo o que eu penso, eu sou sincero, eu sou isso, aqui. Não é assim que o crente age. Mas é verdade. Sim, meu irmão, mas a verdade falada na hora errada mata. A verdade, ela precisa ser uma pérola que você precisa saber usar no momento certo. A verdade falada num momento errado, numa situação errada, ela não vai edificar, ela vai machucar. Então a pessoa diz, não, eu sou sincero, eu falo o que eu penso, e todo mundo sabe. Isso é errado, o cristão não age assim, ele sabe o momento certo de falar. Isso é prudência. Então destaque aí para o seu aluno, porque o nosso objetivo, meu, é edificar, é abençoar. E é o que Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. Então, tudo tem que ser bênção na nossa vida. Até a hora de falar a verdade, tem um momento certo para você edificar, para você não matar. Até a hora de corrigir, até a hora de trazer um confronto com a verdade para aquela pessoa, tem um momento certo de se falar, tem a maneira, tem o local certo, tem o momento certo. Veja Jesus, meu, naquelas cartas que ele traz lá no livro de Apocalipse, quando ele vai falar, né, contra aquelas igrejas, trazer exortações pesadas com o comportamento daquelas igrejas. Antes ele vai trazer elogios, ele vai poder procurar trazer coisas que eles estão fazendo certo para corrigir as erradas no momento certo. Então nós precisamos entender, até mesmo aquela para a cidade de Esmina que estava tudo errado, né? de Laodiceia que estava tudo errado, o que acontece? Até para ele Jesus teve a maneira correta de falar, compra de mim o colírio, compra de mim o ouro, compra de mim as coisas certas, busque em mim as vestes, né? Assim que ele fala, mesmo aquela cidade que não tinha nada para ser elogiada, na hora de exortar, ele já exorta trazendo a solução, né? Mostrando amor, mostrando que ele está corrigindo, ele não quer que fique assim, mas também ele quer que a pessoa se corrija. Então isso é prudência no falar, é prudência no pensar, é prudência na hora de agir. Jesus nos ensina como fazer para falar a verdade de forma adequada. Isso é prudência ao falar. Então, destaque aí
para o seu aluno. Depois, prudência no ouvir, né? Então nós vemos que viver com prudência é prudência na escolha, prudência no pensar, prudência no falar, prudência no ouvir. A Bíblia diz que é melhor ouvir, né? Que a gente esteja pronto para ouvir e tardio no falar. Se você observar, Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca, gradeada por dentes. Ou seja, está nos mostrando que ouvir é sempre melhor. Você tem o dobro, né, de órgãos para ouvir do que o de falar. E o de falar ainda vem com dentes na frente, é uma grade, justamente mostrando, pensa, fala menos, escuta mais. Se nós observarmos o que vivemos hoje, muitos conflitos, muitos problemas que estamos vivendo hoje, foi por palavras precipitadas, foi por falar o que não devia, foi por falar o que é no momento errado. Pode fazer uma análise, pode analisar e você vai perceber que a maioria dos problemas que as pessoas vivem hoje, no dia a dia, foi porque um dia falou errado, foi porque um dia se precipitou no falar, trouxe assuntos que não eram para falar e faltou ouvir, né? E aí, quando a gente ouve mais, a gente toma decisões melhores. Ouvir não é a mesma coisa que escutar. Escutar, a gente escuta qualquer coisa mesmo. Mas ouvir é aquilo que a gente reflete no que escutou e vai trazer uma escolha certa. Isso é ouvir, né? Uma pessoa escuta e ouvir é diferente de escutar. Então, isso, ouvir, é quando você metaboliza, você trabalha aquilo que foi falado, pensa o que está sendo dito e escolhe a melhor maneira de falar daquilo que foi escutado e depois que você ouviu. Ouvir é como se fosse um degrau acima, né? É como se fosse trabalhar aquilo que foi escutado, né? Então tem que ter esse cuidado, porque se a gente ouvisse mais com atenção, né, o que a pessoa está falando, ver o tom, ver ali aquele semblante, ver tudo isso que está fazendo parte do que está sendo falado, muitas atitudes seriam diferentes. Muitas das vezes a pessoa fala com a gente só escuta e sai passando, e vai atuando ali só porque falou, mas quando a pessoa ouve, ela não ouve, ela presta atenção à raiz do que está sendo dito. Ela vê o sentimento da pessoa no que foi falado, não passa despercebido, né? Então, essa é a capacidade de ouvir. Muitas das vezes o cônjuge, né, os casais, o outro fala e passa direto, mas você, às vezes, a pessoa está falando e ali está mostrando uma dor, está mostrando um sentimento que a gente, quando não ouve, quando a gente só escuta, a gente não percebe. Então, muitas das vezes, o ouvir faz com que a gente escute o outro com tranquilidade e perceba o que está junto, o que está vindo ali nas entrelinhas do que está falado, naquelas dicas, naqueles sentimentos ali que está sendo falado pela outra pessoa. Isso você só consegue quando você para ouvir, deixa a pessoa falar e vai percebendo tudo que está vindo dentro ali do que está sendo falado. Então, destaque aí para o seu aluno. O capítulo 3, meu irmão, o prudente é sábio, né? O apóstolo Paulo nos exorta a vivermos com prudência, não como ignorantes, mas como sábio. O prudente é sábio, a sabedoria é prudente. Ou seja, meu irmão, a sabedoria nos ensina a tomar a decisão de forma prudente, ou seja, decisões por escolha própria. Aqui mora um grande problema, meu irmão. Muitas pessoas tomam decisão por impulso de outros, por palavras de outras pessoas. Ela não toma aquela decisão por ela, por intenção, por vontade dela, mas ela toma a decisão pelo impulso, pela pressão dos de fora. Isso não pode acontecer para o cristão.
o cristão tem sabedoria, nos ensina, a sabedoria nos conduz a escolher de forma pensada e intencional. Você escolhe porque você quis, porque você conhece, porque você escolheu, você pensou. Só que muitas pessoas estão escolhendo por causa de pressões. Quantos vão falar depois, eu só escolhi namorar porque os colegas ficaram falando para namorar com essa pessoa, eu só escolhi esse serviço porque todo mundo disse que era para eu ir para esse serviço. Não, meu irmão, o prudente, ele ouve conselhos, mas ele pesa e toma a decisão por ele, baseado na palavra e na orientação do Espírito Santo. Muitas das vezes a gente toma atitude porque cai na pilha, como se diz aí. As pessoas ficam falando, faz, é isso aí, vai lá, vai lá. E quando você vai, você paga para ver e acaba se prejudicando. E aquelas pessoas que te incentivaram a fazer, todo mundo pula fora e você fica sozinho. Esse é o detalhe. Muitas pessoas não têm a sabedoria na hora de escolher. A sabedoria, ela é prudente. Quem usa a sabedoria, ele é uma pessoa prudente. Ele não vai na pressão, não cai na pilha. Ele escolhe por sua própria vontade, por sua própria intenção, baseado no conhecimento bíblico e na direção, do Senhor. E as escolhas dele vai ser para quem der. Ele vai escolher para poder ter um relacionamento perfeito com Deus e vai rejeitar aquilo que afasta do Senhor. Então, às vezes a pessoa está ali, no meio dos amigos, e a pessoa está falando, faz isso, faz isso. E aí o sábio, prudente, ele vai falar, não vou fazer, porque isso não agrada a Deus. Tem 10, tem 20, tem 30 pessoas falando para fazer uma coisa, mas se essa coisa não agrada ao Senhor, os 30, os 20, os 10 estão errados, e você segue aquilo que vai agradar a Deus. Destaque aí para o seu aluno. E no tópico 3.3, a prudência livra de perigos, meu irmão. Isso aqui é fundamental. O prudente é cauteloso. Ser cauteloso não é medroso. Ser cauteloso é agir com sabedoria, precavido, sensato. O prudente, ele é cauteloso. Ele toma suas decisões de forma tranquila, de forma sensata. Ele não vai no impulso dos outros. Olha um exemplo clássico, Eu vi o testemunho de uma pessoa que estava numa cachoeira e os colegas falaram, pula, pula, pula. E eles veio correndo de lá e pulou. Quando caiu, meu irmão, se quebrou todinho, porque a água era rasa, não tinha profundidade certa, a altura era muito grande. Ele foi na pilha dos amigos ali e caiu no perigo e se prejudicou, estragou a vida todinha. Outro rapaz, um jovem, que foi também, você pode procurar no Google, ele foi fazer um desafio. Os colegas desafiaram a ele a comer uma lesma mesmo. Uma lesma viva. E o que aconteceu? Ele comeu aquela lesma, tinha uma bactéria, tinha um vírus lá, alguma coisa, que atingiu o sistema nervoso central daquele moço, daquele jovem, e ele ficou igual um vegetal. Ele não morreu, mas perdeu todas as suas funções, viveu agora em cima de uma cama. Por quê? Faltou a prudência, ele seguiu o impulso, não viu que aquilo ali ia dar problema, E aí a prudência faltou, ele caiu no perigo. Então o prudente, ele vai falar, não, isso não é comestível, isso não existe, isso não é para fazer. E ainda vai sair dessas amizades que está indicando para fazer coisas erradas, meu irmão. O prudente, ele pensa, ele usa a sabedoria, ele vai testar, ele vai ver se aquilo é permitido, se ele está dentro certinho dos equipamentos de segurança. Quantos, meu irmão, hoje estão sofrendo por falta de prudência, não usou um capacete na hora de sair com a moto, não usou o cinto de segurança na hora de dirigir, não usou, ou não seguiu as normas de segurança na hora de ir para uma praia, na hora de ir para uma cachoeira, na hora de ir para algum lugar, e hoje sofrem por causa dessas escolhas, porque a prudência livra dos perigos. Para que você vai se expor, meu irmão?
Para que vai se expor a perigos desnecessários? O prudente é cauteloso, é sensato. O que você vai fazer vai acrescentar em quê? Olha aquela menina que foi lançada lá da ponte, sem as cordas, sem nada, e a menina morreu com 20 anos. Faltou prudência nas escolhas, meu irmão. O que ia fazer de diferença na vida dessa menina? Pular de uma ponte, tirar uma foto numa pedra mais alta. O que vai fazer diferença? A prudência nos livra do perigo, meu irmão. Nos livra do erro, nos livra do engano. Então, tudo as nossas escolhas, o prudente é cauteloso, é precavido, é sensato. Ele não coloca a sua vida em risco de forma desnecessária. Veja o próprio Jesus, o que falou para Satanás naquela tentação do deserto, meu irmão. O Satanás falou, está escrito, dá ordem aos teus anjos, então se joga aqui do templo, e aí o anjo vai vir e vai te segurar. E ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. O cristão não se coloca em riscos desnecessários. Não tenta o Senhor, não fica testando coisa, não fica colocando sua vida em risco sem necessidade. Ele só faz o que está previsto, ele só faz o que está correto, o que está seguro, o que está determinado, o que está provado, que funciona. Fazer testes de qualquer maneira coloca a sua vida em risco sem necessidade. O prudente não faz isso, porque a prudência nos livra de perigo. Destaque isso aqui, principalmente se você dá aula para jovens mesmo. Destaque essa parte aqui, a prudência livra de perigos. Quantos estão hoje sofrendo na sua vida adulta por erros, meu irmão? Estão deficientes, está faltando, está com problemas de saúde, porque não foram prudentes na hora de comer, na hora de se vestir, na hora de fazer qualquer atividade, e não levaram em conta a prudência e viveram, tiveram consequências desastrosas sobre a sua vida. Então, destaca aí para o seu aluno, meu. A prudência nos livra de perigo. Coisas simples, às vezes, coisas simples você que é prudente evita. É a mesma coisa a pessoa que tem restrições alimentares, e aí vai lá, não pode comer isso, e a pessoa vai, não, é só um pedacinho, só isso, só aquilo, só um negocinho, aí entra numa crise alérgica, entra num problema de saúde grave, porque não foi prudente de evitar aquilo que sabidamente iria fazer mal a ela. Então, destaque aí para o seu aluno. E no tópico 3.3, a prudência agrada ao Senhor, né? Então nós vamos ver que justamente lá no ministério de João Batista, uma das funções, né, que o anjo vai falar sobre o ministério dele, era justamente o quê? Trazer os rebeldes e desobedientes a quê? A prudência ou a sabedoria do justo. A pregação dele ia fazer justamente essa transformação dos desobedientes, daqueles que não viviam conforme a prudência e a sabedoria, para passarem a viver assim. Então você vê como Deus se agrada. Ele enviou, para fazer, levantou João Batista para fazer essa pregação justamente para trazer novamente o povo aqui, a sabedoria, a prudência de não fazer aquilo que não agrada ao Senhor, né? Então, a prudência na língua grega sugere o quê? A consideração penetrante que precede a ação. Aqui resume, o cristão ele é prudente, ele pensa no antes do agir. Antes de fazer, ele pensa com base em quê? Vai agradar ou não a Deus? Essa é a grande pergunta. Se o cristão ele toma essas decisões baseado nessa prudência, nessa questão de agradar ou não a Deus, ele vai sempre acertar. Foi isso que Jesus fez. Não agrada ao Senhor. Não tente o Senhor. Não agrada a Deus eu me colocar em risco para fazer Deus me socorrer. Né? Então, isso a gente precisa pensar. A prudência agrada ao Senhor. Então, quando você vai escolher, você vai pensar, isso aqui Deus aprova. Deus quer que eu vá por esse caminho. Deus se agrada dessa escolha, do que eu vou fazer. Então, a prudência, ela agrada ao Senhor
principalmente dentro dessa sociedade corrompida que nós vivemos. Amém? Que Deus te abençoe, que você assim tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor, que esse tema é muito importante, ser prudente, viver com prudência para agradar ao Senhor. Que as nossas escolhas possam ser todas feitas para sempre agradar a Deus e cumprir a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.